Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está comigo participando da leitura do livro Dieta Espiritual. Hoje eu quero ler com você o capítulo 3. O capítulo 3 está também dividido em duas partes e, portanto, o título deste capítulo é O Jejum Nacional. O jejum nacional foi e é feito tendo em vista uma aflição de uma nação, ou diante do juízo divino, que era o caso da nação de Israel, ou quando alguma calamidade e guerra afligia uma determinada nação. Pode ser feito por seus governantes e ou por todos os seus habitantes. A seguir, reflitamos sobre alguns casos de jejum nacional e seu propósito. O primeiro deles, jejum nacional para o estudo da Bíblia. Em Jeremias capítulo 36, versículo 9 e 10, lemos: No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, apregoaram jejum diante do Senhor, e todo o povo de Israel, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. O povo de Israel havia perdido a vida abundante com Deus por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então, foi promulgado um dia de jejum nacional para estudo da palavra de Deus. Oh, que divina direção! Aleluia! Seria maravilhoso se as igrejas promulgassem um dia de jejum para estudo bíblico em jejum. Algumas igrejas têm feito isso e o resultado tem sido sumariamente positivo em todos os aspectos. Vidas têm sido fortalecidas, almas são salvas e o poder sobrenatural do Espírito Santo é derramado sobre todos sem medida. Jejum nacional para praticar a injustiça. Em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 8 a 10, lemos o seguinte: Então escreveu carta em nome de Acabe e, selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na cidade. Assim escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o para fora, apedrejai-o até que morra. O propósito era difamar e matar covardemente a Nabote. Esse tipo de jejum é abominável aos olhos de Deus, o Todo-Poderoso e justo e verdadeiro. Os que praticam esse jejum são punidos por Deus. Já em primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 17 a 29, encontramos outro tipo de jejum que, mesmo não sendo nacional, foi feito por um estadista e rei através de sua mulher, a rainha Jezabel. O jejum foi decretado por ela para matar Nabote. O rei começou a jejuar buscando perdão. Deus recebeu seu sacrifício e respondeu outra vez através do profeta Elias: Acabe se humilha perante o Senhor? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa.
Neste exato momento, o Brasil está mergulhado em um oceano de corrupções, injustiças sociais, assalto, roubo, sequestro, infidelidade, ingratidões, homossexualismo, idolatria, espiritismo e outras formas de pecados abomináveis aos olhos do Deus Todo-Poderoso de toda a terra. Mas qual não tem sido a nossa surpresa? A igreja tem se tornado, às vezes, indiferente ou politicamente passiva, outras vezes agressiva, culpando os governantes e apoiando políticos ateus e materialistas, ou escarnecedores de Deus e sua palavra, ou ainda deixando de apoiar políticos verdadeiramente cristãos e comprometidos com o reino de Deus entre os homens por preconceito ou por decepções. Entretanto, existe um grupo que tem ido à luta nesta verdadeira batalha espiritual, tem saído às ruas nas já populosas chamadas Marcha para Jesus, escrito carta para governantes e magistrados para que governem e julguem com integridade e justiça, sem deixar de orar pelo Brasil com jejum e apoiar verdadeiros servos de Deus na vida pública, como foi Daniel e seus companheiros. O rei Davi, que mesmo tendo as suas falhas, era um homem segundo o coração de Deus, conforme diz Atos capítulo 13, versículo 22. Se a igreja começar a entender que é cabeça e não cauda, como afirma a Bíblia Sagrada, e começar a exercer o seu sacerdócio sobre esta pátria e profetizar bênção para o Brasil, então Deus acrescentará o número dos salvos, levantará a pátria do berço esplêndido para a conquista das nações para Cristo, deixando de ser a pátria idolatrada para ser a pátria salva. Para isto, é necessário que rasguemos as nossas vestes no sentido figurado de Joel, capítulo 2, versículo 15 a 17. Em jejum e oração pela salvação da pátria brasileira. Só assim teremos a felicidade de ver Deus manifestar-se poderosamente. Teremos a felicidade de ver Deus manifestar-se poderosamente, salvando, curando, libertando todos os brasileiros. O Brasil é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Não adianta o maligno tentar afirmar o contrário. Nós nos rebelamos contra as hostes do mal e proclamamos outra vez que o Brasil é propriedade do Senhor Jesus. Aleluia! Povo de Deus, unamo-nos em oração e jejum, independente das nossas cores convencionais, ministeriais, denominacionais. Não importa se você serve ao Senhor no ministério de Paulo, de Barnabé ou de Pedro, o importante é que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. No céu só haverá filhos de Deus adotados pelo sangue de Jesus Cristo. Jejum nacional quando há ameaça de guerra. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 3 a 26, encontramos o povo de Deus diante da ameaça de guerra contra os povos moabitas, amonitas e outros. Então o rei Jeosafá tomou a decisão de buscar a Deus em oração com jejum, e a resposta de Deus foi categórica através de Jaaziel. Nesta batalha não tereis que pelejar, parai e estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes o encontro, e o Senhor será com
convosco. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20 e o versículo 17. O cristão autêntico necessita muitas vezes de orar em jejum para vencer as guerras espirituais, profissionais, quando alguém quer puxar o seu tapete e familiares querem lhe destruir, como o exemplo de Jeosafá. Nunca devemos nos desesperar diante das guerras contra o diabo e suas hostes, mas se orarmos com jejum, com certeza Deus irá pelejar por nós. Porém, aqui vai um lembrete, nem sempre respeitado e ouvido. Nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, como diz em Isaías 55, verso 8. Portanto, tenha em mente que de repente o resultado que você espera não é o que Deus tem para você. Daí a importância de estar disposto para receber a vitória de Deus para as suas guerras, segundo a vontade de Deus. Agora reflitamos sobre jejum, buscando a proteção divina. No livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23, lemos: Então apregoei um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, a fim de lhes pedirmos uma jornada segura para nós e nossos filhos e para todas as nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força é a sua ira sobre os que os deixam. Assim jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele atendeu a nossa oração. Esdras tinha saído da Babilônia convocado por Deus para construir Jerusalém. Agora tinha levantado-se uma forte oposição com ameaças de morte para ele, para sua família e todos os que estavam com ele. Por outro lado, Esdras gozava da amizade do rei na Babilônia e poderia pedir a ajuda dele, porém ele conhecia que a melhor proteção para o servo de Deus vem de Jeová. O jejum é uma das melhores formas de buscar a proteção de Deus quando há ameaça de morte. Neste capítulo de Esdras, nós encontramos a vitória de Deus para ele. Deus nunca mudou, nem vai mudar. Confie em Deus, clame a Ele com jejum e oração, e Deus vai lhe conceder a vitória. Agora reflitamos sobre jejum nacional para buscar o perdão e a renovação. Existem dois textos bíblicos que me chamam a atenção. Neemias, capítulo 9, versículos 1 a 3 e o versículo 38, que trata de um momento em que o povo de Deus se sentiu que estava em pecado e todo o povo junto com os sacerdotes jejuou e orou. Deus não só perdoou, como renovou a aliança com eles. O outro está em Jonas, capítulo 3, e o versículo 3 e 4, e trata de um povo terrivelmente ímpio, os ninivitas, que chegavam ao absurdo de esquartejarem os seus inimigos e queimarem vivas as crianças. Por outro lado, aquele povo estava de tal forma investida da ambição de conquistar as nações que tinham preparado o melhor exército da época. Talvez, com muitas razão, você está me dizendo que fizemos na dispensação da graça e que o sacrifício de Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados, da nossa salvação. Eu agora afirmo que nisso estamos em pleno acordo, porém,
esse fato teológico não invalida o outro fato teológico que trata da importância de buscar ao Senhor em jejum e oração para nos fortalecermos e assim não voltar à prática do pecado. Pois em Romanos 8:1 diz: pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo, mesmo não sendo necessário jejuar para receber perdão dos pecados, visto que o Senhor Jesus Cristo nos purifica pelo seu sangue de todo pecado, de acordo com a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. É importante manter uma vida de comunhão íntima com Deus. Jejum para receber cura divina. Jejum nacional para receber a cura divina. Por várias vezes na Bíblia encontramos a prática do jejum como instrumento de busca para a cura de um moribundo. Porém, o que me chama mais atenção é o que está em Salmo 35, versículo 12 e 14, que diz: contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco e humilhava a minha alma com jejum. Quando minha oração não era respondida, andei enlutado como se fosse um irmão ou um amigo. Curvei a cabeça de pesar, como quem chorava por uma mãe. Certa vez, um irmão diácono de uma igreja em que eu pastoreava no estado de Alagoas contou-me que tinha um problema de asma e tinha feito vários tratamentos com médicos, remédios caseiros e tudo o que lhe havia sido ensinado. Inclusive, tinha sido ungido com óleo, mas não tinha alcançado a cura. Então, nós lemos em Salmo 35, 13 e 14: me comprometi em orar e jejuar junto com ele durante uma semana, até o meio-dia, buscando do Senhor a cura. Entretanto, fiz questão de deixar claro para ele que Deus não ia operar a cura porque ele estava jejuando, mas por sua misericórdia. Mostrei para ele que às vezes Deus espera que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Aquele irmão topou o desafio. Fizemos o jejum sistemático. 6 meses depois, ele, tendo percebido a ausência dos sintomas da sua enfermidade, foi ao médico e ele comprovou que estava curado. Toda glória e toda honra seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jejum para evitar o massacre. O livro de Esté é um dos livros históricos mais bonitos da Bíblia. Ele nos revela o momento na história do povo de Deus de muitas provações e milagres de livramento. Amã era um ministro de alta confiança do rei Assuero e, aproveitando-se de sua influência diante do rei, com raiva dos judeus por não se inclinarem para adorá-lo, armou uma cilada para o povo de Deus. Levou o rei a decretar uma matança dos judeus sobre a acusação de serem rebeldes e de estarem armando uma revolta contra o rei. Porém, Deus já tinha preparado Esté para ser a rainha de todo o império. Com isto, Amã não contava. Quando Esté soube disso, decretou para todo Israel 3 dias de jejum a Deus, que deu o livramento. Esté capítulo 4, versículo 15 a 17, capítulo 7, versículo 6 a 10, capítulo 8, versículo 1 a 17. Deus não mudou
nem vai mudar. Se você está sofrendo ameaça de morte ou coisa parecida, creia e busque ao Senhor com oração e jejum, e Deus vai lhe conceder a vitória pela fé no seu nome. Jejum pela obra missionária. A obra missionária é a tarefa principal da igreja na terra, como também é o alvo maior de Satanás para destruir a igreja. Enquanto Deus se preocupa em vocacionar, preparar, ensinar, manter, confirmar a obra de missões, o diabo, faço questão de escrever com letras minúsculas, se preocupa em desmotivar as igrejas, desviar os vocacionados, tirar a visão missionária da igreja e promover escândalos para entristecer a todos. Isto, entre outras artimanhas do inimigo. Entretanto, a igreja, que é de fato cheia do Espírito Santo, ela ferve de ardor pelas almas que perecem sem Jesus. Um exemplo disso era a igreja de Antioquia. Lá, os irmãos, depois de orarem e jejuarem, receberam a direção de Deus pelo Espírito Santo de que deviam enviar para o campo missionário. Se todas as igrejas fizessem isso, haveria menos escândalo e mais vitória. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5. Jejum na vontade intencional de Deus. Esse tipo de jejum também é conhecido como jejum da vitória ou jejum na vontade diretiva de Deus ou jejum na vontade intencional de Deus. Trata-se de quando alguém permanece na presença de Deus até que Deus lhe conceda a vitória final. Isso podemos ver em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 a 23. Mesmo quando o que estamos buscando não é o que recebemos, 2 Samuel 12, versículo 22 e 23. Porém, ainda assim devemos louvar ao Senhor por ter nos atendido conforme a sua absoluta vontade. Em Êxodo, capítulo 24, versículo 18, encontramos um caso de jejum de vitória na perfeita vontade de Deus, ou seja, vontade diretiva de Deus. Esse texto nos dá a entender que Moisés subiu para estar na presença de Deus em jejum, mas nem ele, nem o povo sabia quanto tempo ficaria na presença de Deus. Êxodo 32, verso 1. Isto indica que Moisés estava na dependência total da vontade de Deus. Moisés permaneceria ali enquanto Deus não determinasse que descesse do monte. Isso é realmente uma experiência maravilhosa. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É feliz aquele que Deus chama para estar na sua total dependência durante alguns dias no jejum na face da terra, ainda aqui na face da terra, portanto, biblicamente, o mais importante não é a forma de jejum que você vai fazer para o Senhor, mas o objetivo com que você vai fazer. Se você deseja receber ardentemente o batismo no Espírito Santo para exercer a obra de Deus, experimente fazer como Saulo em Atos capítulo 9, versículo 9, 17 e 18. Quem sabe? Talvez Deus deseja usá-lo como usou a Paulo. Notamos que as pessoas mais usadas por Deus na Bíblia foram aquelas que buscaram a Deus com mais intensidade. Por outro lado, se você conhece alguém que vive atormentado pelo maligno, saiba que o jejum é a poderosa arma secreta de Deus contra Satanás e seus demônios, como diz em Mateus capítulo 17, versículo 21. Concluindo este capítulo, quero lembrar que jejuar é abster-se de alimento de forma total ou parcial. Até o próximo
o capítulo 4, quando estaremos falando sobre o que fazer antes do jejum.